Mobilube, troca de óleo delivery e tudo no conforto da sua casa ou empresa. Liga agora 3551-4368. Gás e Água Bandeirantes, preço especial de portaria. Pesamos o botijão antes de você levar para casa. Disque entregas 3552-0111. Aberto de segunda a sábado até às 8 horas da noite e aos domingos até o meio-dia. Venda, troca, aluguel, empréstimos consignados, financiamentos em geral é na Andrade Oliveira, corretora de imóveis e financeira. Nesta quarta-feira, 25 de maio, a Polícia Civil de Guaxupé falou sobre o homicídio que aconteceu na tarde de ontem, onde o sargento Fabiano teria efetuado 7 disparos contra o ajudante André Reis, de 38 anos, sendo que 3 disparos acertaram o rapaz e um pegou de raspão. Fabiano está preso e será transferido para uma prisão militar. Houve a condução do policial militar envolvido nessa ocorrência. Trata-se de um crime de homicídio, consumado, doloso, de competência da Justiça Comum, Tribunal do Júri. Esse autor foi autuado em flagrante e tipificado a sua conduta no crime de homicídio duplamente qualificado. Após o término do auto de prisão em flagrante, ele foi entregue, mediante ofício, ao comando da Polícia Militar local para que se responsabilizasse pela sua custódia. Haja vista tratar-se de um policial militar, ele não dá entrada num presídio comum, então ele fica sob a custódia da Polícia Militar e provavelmente em algum batalhão recolhido, até por questão de ordem judicial, até que o juiz decida alguma medida aí que o advogado venha a solicitar judicialmente. O policial militar, que foi quem o senhor ouviu, relata sobre como é que teria sido essa ocorrência, assim, qual que é a versão que ele dá para a polícia? A Polícia Civil aqui garantiu tanto ao militar quanto aos demais envolvidos no fato as instruções que mandam a legislação processual penal, ou seja, foram ouvidos, ele veio a ser interrogado, garantido o direito à autodefesa, de não produzir prova contra si mesmo, e apresentou a sua versão na presença do defensor legalmente constituído. Disse que houve sim uma discussão travada em 2 momentos distintos, e que neste segundo momento, por coincidência, veio a encontrar aqueles que o haviam ofendido na presença de sua família e filhos e crianças, e obstruindo a passagem dele, o seu curso normal, que ele iria fazer compra no supermercado, nas imediações. E neste momento, intensificou-se essa discussão, e ele, por pensar que também viria a ser agredido pelo caminhoneiro e pelo passageiro, teria então agido aí para se defender. Okay? Essa foi a versão do policial. Ele alega legítima defesa nesse caso. Ele alega que pensou sim que eles poderiam ter pego algo no caminhão, sei lá, uma arma ou algo parecido, e portanto, por estarem em 2, efetuou os disparos em direção ao chão, não em direção à vítima. Entretanto, a vítima veio a ser alvejada com 3 disparos de arma de fogo, da pistola do policial. Quando nós, da reportagem, ouvimos a testemunha, o caminhoneiro Flávio, a principal testemunha do caso, ele afirma que todos esses tiros foram sim em direção à vítima, não, inclusive um até em direção à cabeça, um dos últimos tiros. A polícia vai apurar isso, o que realmente aconteceu? Isso vai fazer parte da investigação? Esses tiros foram no chão, como o policial se defende, ou foram realmente já com a intenção de atingir a vítima? Como eu mesmo disse, eu falei a respeito da versão do policial. Entretanto, a polícia trabalha com outros elementos de informação, quais sejam, no caso, o mais importante foi a própria filmagem que a vítima realizou durante o entreveiro lá nas proximidades do supermercado. Ou seja, a vítima estava com o próprio celular a filmar a discussão e captou sim imagens fortes a respeito da prática e da execução do crime. Ou seja, que denotam que na realidade os tiros foram direcionados sim para alvejá-la e, portanto, matá-la. Com esse vídeo, essa conclusão a Polícia Civil já tem. Os tiros foram direcionados à vítima. Sim, tanto que o mesmo veio a óbito por causa dos disparos de arma de fogo.
Agora, essas imagens vão ser periciadas, vão ser degravadas, o diálogo entre eles, não entrando aqui no mérito da motivação, entendeu? Mas com base nesses elementos não houve outra saída a não ser ratificar a voz de prisão em flagrante por homicídio qualificado pelo motivo fútil, levando em consideração uma discussão de trânsito gerar um resultado desproporcional e um meio que dificultou a defesa da vítima, que seria os sucessivos disparos de arma de fogo. Outro ponto que fica em dúvida é que o motorista do caminhão afirma que houve uma perseguição entre a escola e ali a parte de trás do supermercado, onde aconteceu realmente o homicídio. A polícia militar ontem deu uma versão para a gente que o policial militar afirma que foi uma coincidência, que ele se encontrou novamente com o motorista e o ajudante e recomeçaram a discussão. Em qual linha que a polícia vai trabalhar na investigação? Sim, essa versão, como eu disse, nós temos duas versões e também as imagens. A versão do policial militar, como eu disse, no exercício da autodefesa do mesmo, ele apresentou que foi sim um encontro casual e que, portanto, veio a ser novamente, teve o seu trajeto ali obstruído por essas pessoas que novamente iniciaram uma discussão, ofenderam e tentaram agredi-lo, e a versão do policial no sentido, e a versão dos demais no sentido de que poderiam estar sendo seguidos por ele, mas isso daí agora é os demais atos de investigação que vão trazer à tona a verdade sobre os fatos, a cargo aí do Dr. Gabriel, que é o responsável por concluir esse inquérito policial. Houve alguma ameaça para esse motorista de caminhão? Ele relatou isso também lá no momento, de que se ele chamasse a polícia, a placa do carro dele ficaria gravada e ele poderia sofrer algum tipo de atentado. E isso aconteceu mesmo? É só um boato? Houve isso no testemunho dele? Não, essas informações ainda nós não podemos afirmar ainda. Uma dúvida que eu tenho é com relação à arma. No momento que começou a primeira briga aqui na porta do Dom Inácio, o sargento ele informou se ele já estava armado ou se ele veio a pegar essa arma depois que ele saiu aqui do Dom Inácio. Ele relata que ele foi no Japi, depois de uma chácara. Ele informou se ele pegou essa arma depois dessa primeira briga. Então, ele informou que veio a portar essa arma nesse segundo momento, entendeu? Mas que foi sim esparecer, esfriar a cabeça, mas que nesse segundo momento, então, estaria de posse sua arma, mas que em momento algum visou aí, né, sacar a arma para atingir a vítima. Entretanto, os fatos denotam o contrário. A pena do homicídio qualificado pode chegar até a 20 anos, né, de reclusão. As imagens ainda vão ser objeto de estudo pericial e alguns exames, portanto, não podem ser disponibilizados. Bom, doutor Gabriel, agora, de posse das informações tanto do sargento Ramos quanto da testemunha, o Flávio, esse caso já está próximo de finalizar esse inquérito? Não, negativo. A gente precisa realizar muitas oitivas ainda, né? Aguardar o laudo da necrópsia e também o laudo pericial de local, para que as conclusões cheguem ao final, né, que nós possamos promover um indiciamento justo, entendeu? Bom, e tendo aí em consideração que o Flávio é a principal testemunha, foram encontradas novas testemunhas que elucidem esses casos, que confirmem tanto a versão do Ramos quanto a versão do Flávio? Então, eu já expedi a ordem de serviço, os investigadores estão à procura de testemunhas, identificação de testemunhas e também a recolher imagens de algumas câmeras de segurança que possam ter captado a situação, né?